Qual é, tricolor, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Teus. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a atual, situação aí da Copa do Mundo de Clubes e também sobre o Mundial do Fluminense, aquele de 52, ou seria Intercontinental. Você vai saber isso tudo no vídeo de hoje, então já se inscreve, curte, compartilha o vídeo, ativa a sineta das notificações e comenta alguma coisa, porque sempre ajuda muita gente. Então, bora! Galera, então, o que acontece? Vocês devem estar lembrados que um tempinho atrás eu fiz uma simulação do que eu imaginava que seria, a Copa do Mundo de Clubes. Errei muita coisa, errei o resultado do Fluminense, errei o resultado do Palmeiras, errei muita coisa. Inclusive, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, o Inter Miami, time do Messi, conseguiu vencer o Porto de virada e o Porto já tá praticamente eliminado. Então aquela tabela aí já é praticamente nula. Mas, enfim, assiste o vídeo lá que pelo menos tá engraçado. Tá com probleminha no áudio? Tá, mas tá engraçado. Mas o que acontece? O Fluminense, como você já sabe, empatou o seu primeiro jogo por culpa do Everaldo. Everaldo, eu nunca vou te perdoar. Tem 3 coisas que eu odeio: desigualdade, guerra e você. Mentira, tô dando. Obviamente, eu tô falando aqui não da pessoa, do jogador Everaldo. Como jogador, eu te odeio. Eu até imagino que você possa ser um cara legal. Eu aposto que você cederia lugar para as idosas, ônibus, esse tipo de coisa. Mas, como jogador, eu não gosto de você. Acho que você tem potencial, mas você às vezes parece que não quer aproveitar. Então, só isso que eu te digo, tá? Por favor, fica no banco, deixa o Germagano jogar, deixa algum moleque da base jogar, que vai ser melhor, beleza? Vai ser melhor. Mas enfim, hate dado, vamos falar agora sobre a situação no nosso grupo. O Fluminense e o Borussia empataram 1 a 1. O Borussia tá até ali à frente do Fluminense, mas eu não sei se deve ser por cartões ou por ordem alfabética, eu não sei porquê, mas tá à frente, mas é com tudo igual. Por quê? Mas nenhum dos dois é líder. Por quê? Porque o time que eu me recuso a falar o nome, porque eu não sei pronunciar, eu sei que é o time do L, assim, que tem um L no escudo, venceu e foi a 3 pontos, passando o Fluminense e o Borussia. E o Fluminense, nessa rodada agora, vai jogar contra o time que é lanterna, que é o time que é lá da Ásia, Oceania, é da Coreia, Da Coreia do Norte, do Sul, Coreia do Sul. E se o Fluminense ganha, o Fluminense vai a 4 pontos, assume a liderança provisoriamente, porque vai depender do que vai acontecer no outro jogo. Porque se o Fluminense, vamos supor, ganhar de 1 a 0 e esse time que já ganhou também ganhar de 1 a 0, aí empata tudo, só que... Não, minto, esse time vai a 6 pontos. Mas se esse time da Coreia empatar, se esse time da África empatar com com o Borussia, eles, se eu não me engano, dependendo do como foi o empate, são 2 a 2, 3 a 3, 1 a 1, eles passam a gente, mas a gente continua ali no G2, na zona de classificação. Dito isso, eu acho que o Borussia vai ganhar, o Borussia vai a 4 pontos também, e nós também iremos. E como nós estamos pegando, teoricamente, o time mais fraco do grupo, a nossa obrigação é dar uma goleada, ou pelo menos ter uma vitória tranquila e torcer pro empate lá, para não ter complicação. Porque acontecendo isso, nós assumimos a liderança, faltando uma rodada para acabar a fase de grupos, ficamos ali com 4 pontos. O Borussia, se empatar, claro, vai ficar com 2 pontos, o outro time vai ficar com 4 e o outro vai ficar com 0, nenhum ponto. Isso é uma rodada do fim, a gente enfrentando a gente enfrentando um confronto direto, pela liderança. Ou seja, se na última rodada, se isso acontecesse, o Fluminense empatar com o time da África do Sul, o que acontece? Os dois classificam. Então, acho muito difícil que algum dos dois times tentaria fazer uma força absurda, teria se expor de forma grandiosa só para ficar em primeiro, mesmo sabendo que o Borussia provavelmente vai ganhar o seu jogo e vai a 4 pontos. Ou seja, não tem por que você se expor, correr o risco de ser eliminado, sendo que só um empate já classifica os dois. Acho que provavelmente aconteceria um jogo de compadre. É compadre que fala? Enfim. Mas enfim, a nossa situação não tá tranquila, mas também não tá desesperadora. A gente precisa ver como vai ser esse jogo de sábado, como vão ser os outros jogos, pra torcer pro melhor. Para mim, o melhor cenário é o Fluminense vencer e ter um empate ali entre os 2 outros times, que a gente chega tranquilo na fase final e o Borussia que vai ter que dar o jeito dele para ganhar. E mesmo assim, mesmo ganhando, ainda dependeria do saldo de gols. Ganhando pro sábado, a gente tá tranquilo. Mesmo com o empate deles, mesmo com a vitória de um ou de outro, só precisa ganhar, que o Fluminense vai depender somente de si até a última rodada. Já saindo de um Mundial para falar do outro, você lembra do Mundial de 52? Exatamente, ele foi reconhecido pela FIFA. Mais ou menos, vou explicar para vocês. Bom, antes de tudo, vamos voltar para o Mundial de 51.
já tinha essa história de mundial, igual, né, como fosse nos moldes da Copa do Mundo lá em 51. E a ideia era mais ou menos a que tem agora, só que um pouquinho diferente. Ao invés do mundial ser de 4 em 4 anos, ele seria de 2 em 2 anos, por exemplo. Teve 51 e teria de novo em 53. O de 51, como na época não tinha campeão nacional, foram chamados vários campeões, né? Foi chamado o campeão paulista, o campeão, sei lá, do Uruguai, o campeão disso, daquilo. Aqui no Rio tiveram 2, foi o Corinthians, acho que foi o Palmeiras e o Corinthians a primeira. Não, foi o Vasco e o Palmeiras. O Vasco, se eu não me engano, ele entrou como time da cidade. Porque, igual tem hoje em dia, né, o time do país, no caso o time da cidade, e o Palmeiras tinha sido campeão paulista. O Palmeiras foi campeão daquela edição, passou isso, ia ter, né, o campeonato em 53 somente. Porém, o Fluminense pediu para adiantar o ano, porque o Fluminense ia comemorar seu cinquentenário, ali em 52, né, fundado em 1902. Então isso foi atendido e alguns clubes também foram chamados, como Corinthians, e teve o Peñarol, teve o Grasshopper, enfim, tiveram vários times que eram grandes times da época. E o Fluminense foi campeão naquele ano, em cima do Corinthians. Desde então, quando começou, né, essa parada de valorizar mais a Libertadores, que a Libertadores, pra quem não sabe, começou na década de 60, 8, 10 anos pra trás, pra frente, na verdade. Como começou a se valorizar isso, o pessoal começou a falar que o Mundial era só aquele que ganhava a Libertadores e que ganhava contra o time que ganhava a Champions. Só que, assim, a Libertadores foi inventada tarde, o futebol já tinha antes disso, mas enfim, foi dado isso, coisa que pra mim nunca fez tanto sentido, porque pra mim é muito mais difícil você ganhar a Copa Rio Internacional do que você ganhar um campeonato que você só enfrenta um time. Ali é 90 minutos, tudo pode acontecer. Você não vai ter desgaste anterior e tal, você não enfrenta time de 8 continentes, mas enfim, essa é a minha opinião. Então, desde que começou essa parada de Libertadores para ir pro Mundial, muitos times diziam que o Fluminense não tinha Mundial, que o Fluminense e o Palmeiras não tinham Mundial, principalmente o Palmeiras, né, que foi o que mais foi zoado por conta disso, porque a FIFA não reconhecia e tal, mesmo a FIFA tendo chancelado esse campeonato muitos anos atrás. E o grande argumento era esse, porque porque antes do argumento era, porque não ganhou a Libertadores para jogar, mas não precisava, mas a FIFA não reconhece. Só que recentemente a própria FIFA, né, postou lá no seu site oficial um material mostrando como se fosse o raio-x ali dos times, né? E no Fluminense, se vocês prestarem bem atenção, vai estar lá escrito que o Fluminense tem um torneio intercontinental, mesma coisa que estava no do Flamengo, do Real Madrid estava 9, sendo que da FIFA mesmo, que a FIFA organizou, eles só tinham ganhado 5, então ele reconheceu os outros 4, reconheceu o Palmeiras, enfim. E aí o pessoal começou a falar, reconheceu como Mundial e tal. Não, a FIFA não reconheceu como Mundial, assim como ela, nesse mesmo pacote, ele também não reconhece o do Flamengo como Mundial. Nesse pacote, não tô falando da situação que aconteceu lá em 2017, tô falando desse pacote. E o que acontece? Um tempo atrás, eu entrei em contato com um cara da Flumemória e ele falou comigo que a FIFA atualmente, naquela época, não falei isso uns 3, 4 anos atrás, reconheceu o Fluminense como campeão internacional, não intercontinental no caso, não como campeão mundial. E cara, pra mim, aquele campeonato foi um campeonato mundial. Eu vejo como um campeonato mundial, porque, pelos motivos que eu já dei. Só que faltava, né, a FIFA dar o ok. E foi o que a FIFA fez. E a FIFA, até o Lessa falou recentemente no vídeo dele, que ele acha que até que a FIFA vai começar a reconhecer só os times que ganharam essa Copa do Mundo de Clubes como Mundial. E aí entra no argumento que eu sempre dei. Se a gente ficar toda vez debatendo o que vale, o que não vale, por boca, nunca vai valer nada. Porque o que acontece? A FIFA já chegou a falar que o Mundial do Flamengo, do São Paulo, não sei o que lá atrás, não era Mundial. A FIFA depois voltou atrás e falou que era. A FIFA já falou que... na verdade, um presidente da FIFA falou que o Palmeiras tinha esse Mundial, depois voltou atrás e falou que não, desmentiu o que estava falando. Então, assim, se a FIFA não vier e falar, olha só, algum time chegar e falar assim, quero que você olhe isso, eles analisarem, dar logo uma resposta, não é, e pronto. Vai ficar sempre nesse disse-me-disse. Mas, bom, pra mim é Mundial, pra mim é Intercontinental, acho que Intercontinental faz até mais sentido pra mim, Mundial mesmo é o que tá acontecendo agora. Mas me diz você,
O que você acha? O Fluminense tem Mundial ou é Intercontinental? O Flamengo é o único Mundial do Rio ou o Fluminense também tem? Diz aqui nos comentários, sua opinião é sempre muito bem-vinda, beleza? Não se esquece de se inscrever aqui no Quadro Tricolor, porque aqui sempre vai ter muito vídeo, principalmente enquanto estiver rolando esse Mundial. Estamos com várias paradas muito iradas. Então vem com a gente, tamo junto e Quadro Tricolor! Tchau!